Aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos à segunda live nossa aí. O tema de hoje para nossa livezinha vai ser dar algumas dicas de como a gente pode melhorar o preparo do nosso coador Melita. Coador Melita, esse carinha querido aqui que todos amam, né? É um dos métodos mais usados no Brasil. Um monte de gente aí nas suas casas usa ele para preparar o seu cafezinho aí. E por acaso, né, o título da live tem relação com café no seu coador Melita, ele fica muito amargo. E aí eu vou dar algumas dicas, algumas sugestões do que você pode fazer para resolver essa questão, para deixar o café menos amargo. Então, a gente tem aí um amargor do café que é natural, né? Claro, a gente sempre vai ter presente no nosso café um certo amargor e, inclusive, isso é desejado. A gente quer ter aquele saborzinho do amargo do café, né? Quem gosta de café, né, curte isso. Só que esse amargo do café, ele é assim um amarguinho gostoso, saboroso, bacana. E o que muitas vezes acontece é que uma pessoa que não tem conhecimento de algumas dicas aqui, algumas técnicazinhas aqui para o preparo do café, ela pode vir a preparar ali o café e, em vez de ter um amarguinho gostoso, vai ter um amarguinho, um amargaço, vai ficar muito amargo, vai ficar um negócio... não vai ficar tão bom, sabe? Podia ser melhor. E, assim, claro que muitas vezes a pessoa até acaba se acostumando assim, a tomar um café meio daquele jeito, mas dependendo se tu toma um café de outra pessoa que prepara um pouco diferente o café, às vezes tu percebe, aquele café não estava tão amargo quanto o meu. Às vezes a pessoa usa o mesmo pó. O que será que foi que aconteceu, né? O que pode ter sido a diferença, né? Então, existem algumas dicas, e como eu não gosto de complicar muito, né, gosto de simplificar ao máximo, realmente trazer para a nossa realidade aí uma coisa facilmente aplicável. Então a dica que eu vou passar são, na verdade, três coisinhas aí que você pode cuidar, sendo que duas delas elas são completamente acessíveis a você, e a outra precisa de um investimento, um investimentozinho aí, mas, bom, nada de outro mundo, nada super caro, né? Mas se você realmente tem interesse de melhorar o preparo do seu café, aí você vai, de repente, querer realmente investir nisso. E aí, uma curiosidade, estatisticamente, estudos comprovam que 40% das pessoas que quando tomam o seu cafezinho, ela toma assim, faz aquela pausa assim, uns 5 segundos, e dela fala, tá bom esse café, hein? Estatisticamente, 40% dessas pessoas, pelo menos, estão achando o seu café muito amargo ou meio ruim. Só não estão querendo dizer na tua cara. Então, vamos nos atentar aos sinais e vamos colocar a mão no coração e nos conscientizar que a gente pode deixar nosso café ainda mais gostoso. Ele vai ter o amargo, mas é aquele amarguinho assim, que a gente quer. Não é aquele amargo que domina, que fica forte demais. Tá? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Então, para a gente começar, lembrando a live anterior, aí eu dei uma dica que é o seguinte: quando a gente vai preparar uma receita de bolo, a gente faz o quê? A gente pega a receita, a gente lê lá os ingredientes da receita, a gente mede cada ingrediente da receita. É uma xícara, eu boto uma xícara, é 2 colheres, eu boto 2 colheres. A gente mede tudo certinho, a gente pesa, ele fala para botar naquela sequência, a gente bota naquela sequência, né? Tudo certinho. Se eu for fazer aquela receita de bolo, eu vou fazer daquele jeito. Se outra pessoa for fazer aquele mesmo bolo, ela vai seguir a receita, vai fazer praticamente do mesmo jeito, né?
talvez muda um pouquinho a característica de um ingrediente ou outro, o forno da pessoa, mas no geral, praticamente a receita vai ser feita do mesmo jeito. E como é que funciona com o café, né? Basicamente, não existe receita, né? Existe aquela ideia, tá? Tu joga água no pó e é isso aí. Então, o que acontece é que às vezes a própria pessoa que está ali preparando o seu café, ela prepara aquele café de um jeito num dia, e aí no outro dia ela pensa que está fazendo talvez igual, mas ela não se atentou ali, talvez ela errou a mão na colherada de café, ela botou um tanto a mais de água do que geralmente coloca, sabe? Então essas coisinhas, detalhezinhos, né? Vão fazer uma baita diferença no resultado final do seu café. Então, como a receita do bolo, né? Se eu um dia resolver botar 2 ovos a menos, não colocar o fermento porque não deu vontade, e daí eu coloquei uma xícara a mais de trigo e vou esperar que dê certo igual. Não vai dar, né? Então, quando a gente vai para o nosso preparo do café, o ideal é que a gente tenha essa consciência de que existe um jeitinho bacana de preparar, um jeito que a gente sabe que dá bem certo, uma técnica que funciona legal. E aí, com isso, a gente, entendendo isso, a gente pode buscar, então, quais são esses parâmetros que vão fazer a bebida ficar legal, e a gente, né, faz essas coisas, né? A gente segue esses passos, tá? E mandaram aqui de comentário. Nem a Palmirinha tem uma cozinha tão bonita. Poxa, obrigado, João. É isso aí, tamo junto. Ai, ai. Ó, que foi um trabalhinho para dar uma organizada nessa cozinha aqui, cara. Isso aí é uma das funções, assim, antes dos vídeos que... Vou te dizer, hein? É louça arada para lavar, coisa para guardar. Mas tamo junto aí. Então, vamos lá. A nossa primeira dica, né, a mais simples, a coisa que a gente tem mais facilidade, mais assim ao nosso alcance para a gente mudar no preparo do nosso café. Digamos que eu vou lá numa bela tarde, ou uma bela manhã, né? De manhã é bom de fazer um café, né? Eu vou lá de manhãzinha e vou preparar o meu café. Eu venho, né, com a minha água, eu venho aqui, né, boto pó, boto filtro, pó, boto em cima aqui do meu recipiente. E aí eu começo a jogar água, e aí vai escorrendo, jogo mais água, vai escorrendo, jogo até eu achar que terminei de fazer meu café. Beleza, agora tá bom. Uma coisa interessante é que quando você vai quando você vai jogar água em cima do pó do café, ali ele começa o processo de roubar os sabores do pó do café. A água começa a interagir com o café e começa uma troca ali, né? A água vai pegando ali o saborzinho bom do pó do café. Vai pegando, vai dando sabor. Vai te trazendo o que tu quer, né? Tu quer aquele sabor daquele pó, certo? E o pó de café, ele tem uma série de sabores. Imagina que, vamos fazer uma comparação com açúcar. Se eu vou pegar e vou misturar açúcar na água, eu vou ali, eu dissolvo, e aí eu dissolvo um pouquinho de açúcar na água, né? A água vai ficar um pouquinho doce, né? Aquele açúcar vai dar o sabor de doce na água, ok? Aí, se eu colocar mais açúcar, né? Se eu tirar mais o sabor do açúcar com a água, se eu conseguir dissolver mais açúcar na água, o que vai acontecer? O que muda com o sabor? Vai ficar mais doce, né? Eu tenho o gosto do açúcar que é o doce, eu tenho mais gosto do açúcar, mais doce, tá? Então, no caso de água com açúcar, simplesmente o que acontece, né? Mais sabor, quanto mais eu dissolvo, né? Mais o sabor do doce, digamos assim, né? Mas com o café, não é tão simples assim. O café, ele não é uma substância única, né? Açúcar é só sacarose, é uma coisinha só ali, é uma substância. O açúcar não. O café não, desculpa. O café ele é cheio de compostos ali dentro. Ele tem um monte de coisinha ali no meio. Isso que inclusive dá a magia dele, né? É o que torna tudo mais interessante, né? Então o café,
ele tem uma série de substâncias, de compostos ali dentro dele, e cada um deles tem algum saborzinho legal aqui que vai nos agregar na nossa xícara, vai nos agregar no resultado final da nossa bebida. Então, como é que a gente faz para extrair todos esses sabores? Então, para entender assim, né, isso é um tipo de coisa que geralmente a gente não escuta falar quando alguém nos mostra como fazer café, né? A pessoa só fala, vai jogando água e tal, né? O negócio vai aqui, vai dar um sabor e pronto. Mas o que acontece se a gente olhar de perto, né? As pessoas que pararam para estudar, né, como é que é essa coisa toda da extração dos sabores do café, o que acontece lá, assim, no detalhe, na minúcia, é o seguinte: a gente vai ter a extração de alguns compostos que dissolvem rapidinho na água. Eu joguei a água, logo já está extraindo aqueles compostos. Aí a gente vai jogando mais água, aí pouco a pouco ele vai soltando uns compostos que são mais difíceis de dissolver. Compostos que são interessantes, que têm um sabor bom, mas eles demoram um pouco mais para absorver, para extrair, né? Então, daí a gente continua jogando água, né? O tempo vai passando, a gente chama de tempo de extração. Todo o tempo desde que a água começou a interagir com o café. Então aquele tempo de extração, ele vai avançando, vai passando, 1 minuto, 2, ele extrai mais outros sabores do nosso café. E aí quando a gente vai continuando mais ainda essa extração, a gente vai lá e extrai, assim, no começo a gente extrai, se a gente for olhar no detalhe, os ácidos, os ácidos, os sais, depois os açúcares da bebida, né, que o café é composto por tudo isso, tá? Então ele tem uma série de compostos ali. E um pouco mais para frente na extração, 2, 3, 4 minutos, ele começa a extrair cada vez mais compostos que são amargos, compostos amargos da nossa bebida. Então, entendendo isso, onde é que eu quero chegar com isso? Se a gente for parar para olhar, então, a bebida no começo, digamos que eu demorasse muito pouco tempo para extrair meu café. Eu fiz ele muito rapidinho, eu joguei 1 ou 2 vezes água, já escorreu rapidinho toda essa água e acabou. Meu café, parei ali, o preparo do café. Ele vai ficar só com aqueles sabores que ele teve tempo de extrair naquele pouco tempo, naquele curto espaço de tempo. Então, deixou o café e a água interagir bem pouco tempo, ele foi rapidinho, roubou aquilo que era mais fácil de pegar e pronto. E daí a água estava lá com aqueles saborezinhos. Mas o amargor, ele demora um pouco mais para extrair e a gente também quer um pouco de amargor na bebida. Então, o ideal seria que eu conscientemente buscasse um tempo um pouco mais longo de extração, ou seja, jogar um pouco mais tempo de água ali, jogar um pouco mais de água, para que de alguma forma esse tempo de extração, tempo total que a água estava em contato com o pó do café, até ela terminar de escorrer, para que ele chegue ali nos 3, 4 minutos. Por quê? Se ele chegar nesse tempo, 3, 4 minutos de extração, ele vai ter tido tempo de extrair então aqueles compostos amargos, que junto com os compostos que ele extraiu lá no primeiro, segundo minuto, aqueles que foram mais rápidos de extrair, isso tudo juntando vai dar o resultado final da nossa bebida, que é uma bebida daí equilibrada, balanceada, Tem um amarguinho, tem a doçura do café, que o café tem os seus açúcares, então a gente vai ter um equilíbrio de todos esses sabores dos compostos do café, Então eu tenho um composto que extrai no começo, um composto que extrai, digamos que na metade, e um composto que extrai mais para o final. Eu vou querer dar esse tempo completo para que ele extraia do começo, do meio, do fim, tudo isso se junte e dê o resultado aí da nossa bebida que a gente tanto ama. Então a gente precisa o quê? A gente precisa controlar esse tempo. Então, a primeira dica então que seria para a gente realmente acertar, para o nosso café não ficar muito amargo, é entender que existe esse tempo. E entender que, conforme eu estava dizendo, no começo extrai uma coisa, no meio extrai outra, lá para o final, 3, 4 minutos, ele começa a extrair o amargor. Sabe o que acontece dos 3, 4 minutos em diante? Ele extrai mais amargor, mais amargor, mais amargor, mais amargor, mais amargor,
amargo, vai ficando amargo. Então, isso implica no quê? Se eu fizer um tempo muito curto, é ruim. Né? Se eu fizer entre 3 e 4 minutos, show! Aí ele dá aquela composição de sabores bacana. Se eu demorar mais tempo, mais do que 4 minutos para extrair o café, se eu for deixando mais água entrar em contato com o pó daquele café, aquele mesmo pó que já estava interagindo, já estava trocando sabores, aí começa toda aquela etapa que ele fica extraindo os compostos amargos. Então, dos 4 minutos em diante, eu estou cada vez mais, assim, cavando a cova daquele café. Porque dos 4 minutos em diante, ele não vai mais extrair muitos sabores bacanas, e a única coisa que ele vai seguir extraindo, assim, com força total, é extraindo os compostos amargos do café. A gente quer isso? Cara, eu diria que não, né? Como eu disse, tem gente que está acostumado com aquele sabor amargo do café, mas tem um amarguinho gostoso e tem um amargo terrível, um amargo imbebível. E a gente não quer chegar nesse ponto. A gente quer realmente que, né, fique um amarguinho só, aquele saborzinho bacana, balanceado do nosso café. Tá? Então, a primeira dica seria, né, não precisa de nenhum equipamento diferenciado. Você só precisa pegar o seu celular, por exemplo, liga um cronômetro quando você começa a jogar água em cima do pó do café. Tá? No final a gente vai fazer um preparo aqui rapidinho no coador Melita, e daí eu vou só, né, repassar com vocês todos esses pontos de como, né, qual que é a sequência que eu sigo para preparar esse café. Basicamente, né, comecei a jogar água no pó, aí, né, é como se uma bomba relógio fosse acionada. Com qual tempo? 4 minutos. Se eu deixar passar dos 4 minutos, a bomba estoura. Cada tempo a mais que aquele pó fica em contato com a água, ele vai deixando mais amargo, vai deixando mais amargo, vai deixando mais amargo. E a gente não quer isso, né? Então, como eu tenho aquela bomba relógio lá, né? Eu tenho que pelo menos ficar ligado, né? Quando que ela vai estourar. Então, comecei a jogar água no pó, eu ligo o meu timer. Vamos ver aqui, né? Vamos ficar acompanhando daí como que tá o meu cronômetro. Vou jogando a água. Só que aí talvez pode surgir a dúvida, né? As primeiras vezes que você for fazer um café assim, nunca cronometrei meu café, vou começar a cronometrar. E aí tu vai lá, beleza, vou fazer do jeito que eu sempre faço. Fez, né? Com o cronômetro ligado. Beleza, terminei de fazer meu café, pronto. Vamos ver quanto tempo deu. Deu 8 minutos e meio. E agora? Eu fiz o meu café do jeito que eu faço sempre o meu café, mas o tempo ficou muito mais longo. Tá, e aí? O que eu vou fazer para diminuir esse tempo? O que eu posso fazer, né? E aí, então, basicamente a gente teria, eu diria que 2 soluções, né? Fáceis de a gente aplicar, tá? 2 soluções que a gente pode pensar. A solução ideal e a solução para quem, né, vai precisar quebrar um galho aí. Então, o seguinte, quando a gente está ali jogando água no pó do café, né, a água demora um pouco para escorrer. Tem um certo momento que eu não consigo acelerar mais isso. Eu talvez gostaria que ela escorresse mais rápido. Para quê? Para eu ter aquele tempo certo, entre os 3 e 4 minutos ali. Eu gostaria, né? Mas, né, nesse caso, não exatamente querer é poder, né? Não é? Sem tu alterar nada naquele preparo de café, tu não vai ter esse resultado. A água não vai passar mais rápido magicamente. Então, o que a gente pode fazer para a água passar mais rapidamente? Tá? Ou o que a gente pode fazer para resolver isso, né? Então, assim, teriam 3 dicas. Uma delas que foge um pouco do nosso vídeo do coador Melita, mas seria usar um coador de pano. No caso em que eu preciso fazer uma quantidade muito grande de café, né, para muita gente, quanto mais pó de café eu coloco no meu coador, mais difícil fica de a água passar. Então, quanto mais café eu estou querendo fazer, mais vai demorar para toda aquela água passar. Se eu tivesse 30 gramas de café, talvez ia passar a água, né, numa velocidade lá, entre os 3 e 4 minutos. Mas agora eu botei 50 gramas de café, esse café todo aí juntinho,
ele vai dando uma resistência para a água passar. Então, de repente, com 50 gramas de café, aquilo vai demorar muito mais para passar toda aquela água. Tá? Então, atente-se à quantidade que tu quer fazer. E se tu quer fazer uma quantidade muito grande, assim, eu diria que 1 litro, né, 800 ml, 1 litro, um pouco mais de 1 litro, aí a melhor solução eu diria que é o coador de pano, porque ele realmente deixa passar muito rápido assim a água, ele permeia muito rápido, então quando tu precisa fazer uma quantidade muito grande, né, tu vai jogando a água e a água vai escorrendo e pronto, acabou. Aqui no coador Melita não é assim, a gente tem um furo muito pequenininho aqui, né? Para quem conhece outros métodos, o V60, por exemplo, ele tem um furo bem maior. Mas aqui o coador Melita ele tem um furinho muito pequeno. Então, realmente, isso dificulta para nós que queremos controlar o nosso tempo, dificulta para a gente acertar, né? Deixar um tempo curto. Então, o que a gente pode fazer? Se eu não quiser usar um coador de pano, eu vejo duas possíveis saídas. A saída, né, de graça, digamos, né, que requer menos alterações, mas também, eu não sei, eu diria que não tem tantos benefícios assim. Seria tu usar fazer em 2 vezes o teu café, fazer 2 preparos. Digamos assim, cara, eu só tenho esse daqui, eu só tenho esse aqui, que é o tamanho 102, acho, né? 102. Esse aqui ele é recomendado para tu fazer, cara, até uns 600 ml de café, assim. Se eu começar a querer fazer muito mais café do que isso nesse coador aqui, né, eu deveria talvez estar buscando o tamanho 103, que é maior, né? Mas digamos que eu só tenho isso daqui, eu preciso fazer uma quantidade maior, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em 2 partes. Eu vou fazer aqui, eu boto a quantidade para fazer 600 ml, preparo, tal, né? Aí eu vou conseguir talvez chegar ali perto dos 3, 4 minutos. Eu não comecei a extrair amargor porque eu não passei dos 4 minutos, né, da minha bomba relógio aí. Acabou, tira o filtro, novo café, começa de novo. E aí, mais um processo ali, 3, 4 minutos. Aí no final tu vai ter uma quantidade maior de café. Claro, usou 2 filtros, tal, né? O esforço talvez foi um pouco maior, né? Mas é uma maneira de você conseguir, então, reduzir o amargor numa quantidade grande de café, tá? E qual que seria a outra maneira? A outra maneira seria, aí a gente já entra no que começa a ser o mundo ideal para você preparar cafés. Que seria o quê? Quem já acompanha algumas dicas aqui no canal, sabe que é uma coisa que eu sempre bato na tecla, e assim, sério, é a melhor coisa que tu pode fazer, mas a melhor coisa de todas, disparado, que tu pode fazer para melhorar o sabor, o resultado do teu café, em qualquer método de preparo que tu quiser fazer, que será que alguém sabe? Alguém sabe aí o que seria? Se alguém quiser chutar, eu dou um tempinho enquanto eu vou pegando o meu café aqui. E já vou dando uma dica. Vamos ver se vocês captam. Esse é o café que eu compro. Não sei se alguém já adivinhou aqui, né? Mas basicamente comprar café em grãos. Comprar café em grãos vai fazer tu moer, daí tu moe o café na hora. Isso vai fazer com que tu tenha um resultado sensacional, assim, melhor de todos no preparo do teu café. Então tu compra o café em grão e moe o café na hora, o resultado assim é muito, muito mais top assim do que se tu for usar o café já em pó, já moído, né? Então, né, essa dica tem relação com comprar café em grãos. Mas agora eu não estou querendo focar na questão de a qualidade de tu consumir o café em grão moído na hora, né? Isso por si só, né, já seria um assunto muito que eu adoro falar, né? Muito bacana. Mas o ponto não é esse no momento. O ponto que eu quero falar, por que isso vai nos ajudar a melhorar aqui o nosso tempo de extração do café, é o seguinte: quando a gente compra o café em grão, eu não posso vir aqui e usar só esse grão assim no meu coador. O que eu tenho que fazer com o grão primeiro?
Vou ter que moer ele, né? Então, para eu fazer essa moagem, agora ficou um grãozinho fresco. Para fazer essa moagem, tá? A gente vai ter que investir, então, aí a gente teria que investir em um moedor. E aí eu já comentei aqui no canal que existem, bom, digamos, 3 principais tipos de moedor. Sendo que um é mais assim para quem está muito assim fissurado por café, e 2 que são assim mais para quem está iniciando aí no mundo dos cafés. Então, vamos focar nos 2 que são os mais pé no chão, assim. Um deles seria o moedor elétrico. O moedor elétrico de lâminas, ele funciona como se fosse tipo um liquidificadorzinho, tipo um processador, né? E aí a gente vai, joga o nosso grão de café ali, aciona ele ali, efeitos sonoros do moedor elétrico. A gente aciona ele ali e tal, né? E ele vai triturar, picotar aquele nosso café ali com a lâmina batendo e cortando o nosso pó do café, o nosso grão de café. Por que eu estou, né, mostrando aqui o jeito que ele picota e corta? Porque isso é interessante para a gente entender um pouquinho do funcionamento por trás dele. Ele vai cortar, vai picotar, mas vai ser meio aleatório esses cortes que ele vai fazer. Então o moedor elétrico com lâminas, ele vai assim dar umas picotadas, aí a gente não vai conseguir acertar muito bem assim o tamanho da moagem que a gente quer. Porque eu tô trazendo a questão do moedor aqui por um motivo. Porque a vantagem que a gente tem de moer o nosso grão do café na hora é que a gente vai poder regular esse tamanho da moagem dele. Essa que é a grande vantagem nossa aí. Regular o tamanho da moagem dele. Então, aqui por exemplo, se eu for fazer café, vamos pensar o seguinte, se a gente vai, tu pega ali vamos imaginar uma situação em que você tem um funil e tu joga umas pedras de brita, umas pedras grandes, digamos. E aí tu vai jogar uma água em cima daquelas pedras, aquela brita. Aquela água vai passar muito rápido pelas pedras ali, pela brita, porque entre cada pedrinha daquela tem um espação muito grande, tem um vão ali muito grande entre cada uma das pedras. Aí, beleza, brita, a água passa bem rápido. Imagina que de alguma forma ali, nesse funil, eu chego, uma peneira, não sei, eu chego e coloco areia grossa. Né? Coloco a areia grossa ali, jogo a água de novo e vou ver quanto tempo leva até a água escorrer. Aí o tempo a gente vai perceber que a água vai passar bem mais lentamente do que pela brita, né? Nossa, na brita a água praticamente atravessou assim, varado assim, muito rápido. E já na areia não, né? A areia demorou um pouco mais para aquela água percolar, passar ali, né? E, né? Basicamente é essa forma que funciona aqui para o nosso café. E se a gente tiver uma areia fina, a água vai demorar mais ainda para passar. Né? Captaram? Areia grossa, a água passa mais rápido, areia fina, a água passa mais devagar. Brita, né? O caso extremo, muito grosso, vai passar muito rápido a água. E agora, né, como eu estava até o momento falando da importância de a gente acertar aquele tempo entre 3 e 4 minutos que a água demora até terminar de escorrer ali, né, até terminar de passar pelo meu pó, então, né, a gente consegue facilmente ligar esses 2 pontos e a gente vai entender que eu vou, né, se eu vou querer fazer aqui um preparo e, beleza, digamos que, né, vamos voltar para aquele nosso exemplo lá. Eu fiz o meu primeiro café aqui, eu fui cronometrando, deu 8 minutos e meio. Caramba, que tempo enorme, né, cara? Né? E essa forma que tu costumava preparar o teu café, tu descobriu que demora um tempo muito longo. Como tu pode diminuir esse preparo de café fazendo a mesma quantidade de café? Como? Basicamente, né? Se ele está demorando muito, é porque a areia está muito fina, tá? Demorando muito para percolar ali, para passar ali a água. E aí o que a gente faz? Basicamente, a gente pega e bota areia mais grossa.
Café feito com areia. A gente vai pegar nosso grão de café e vai moer ele numa configuração mais grossa. E aí, no caso, entra a outra possibilidade de moedor de café. Né? Eu falei do elétrico, que eu disse que ele moe. Mas ele moe assim, ó, triturando de qualquer jeito, aqui a torta direita, ele corta lá, corta aqui. A gente vai moendo, quanto mais tempo vai moendo, mais fino ele vai ficando. Só que é um fino que tipo, vai ter uns pedaços maiorzinho no meio, vai ter uns pedaços menor, ele vai ficar meio desigual. Em alguns casos, assim, sabe, dá certo, assim. Aqui daí tu cuida, tu deixa um tempo menor para ele ficar mais grosso. Vai ficar um pouco desigual, mas vai dar certo, sabe? Vai funcionar. Vai funcionar para o teu propósito e tal, né? Vai dar um sabor já melhor porque o café é em grão, né? A gente vai ter o benefício do café em grão. Porém, né, nada é perfeito. Como vai ficar meio desigual, vai ter uns pedaços muito pequenos que vão dar todo o sabor dele muito rápido e vai ter os pedaços mais grossos que vão demorar um pouco mais para ser tirado o sabor dele. Com isso, assim, a bebida não fica tão boa. Resumindo bem, assim, a bebida não vai ficar tão top como se fosse com um café moidinho tudo igualzinho. Como é que a gente faz para moer o café tudo igualzinho? Seria com a moagem, não usando essas lâminas, né, que só cortam de qualquer jeito, mas com mós. Acho que é mós o nome. Mós, pás, umas pazinhas assim de cerâmica ou de aço, como essa daqui, que é o funcionamento desses moedores manuais aqui. Fica difícil de ver aqui talvez, mas ele tem aqui embaixo como se fosse um moinho de pimenta, sabe? Que tem aqui tem uma lâmina e tem, não é uma lâmina, o nome disso é mó. Ele tem uma aqui de cerâmica, né? Uma assim e outra assim, e aí ele, né, vai forçar uma contra a outra e isso vai fazer o café ser moído. Aí ele permite uma regulagem de altura. Aí tu afasta mais ou aproxima mais. E essa regulagem de altura vai definir qual que é o tamanho que vai ficar o grãozinho. Se eu deixo bem próximo, vai ficar bem fininho o café. Se eu deixo mais afastado, vai ficar mais grosso. Então, esses moedores manuais, eles permitem a gente regular a nossa moagem e ele vai nos dar um pouco mais de controle para o preparo da nossa bebida. Para a gente dar uma noção assim de tempos, valores, né? Como é que isso aqui funciona na prática? Moedor elétrico, ele custa na faixa de uns R$100 e tu moe ali em 10 segundos, tu tem teu café moído. Tá? Então, geralmente é uma coisa muito rápida ali, tu faz de manhã, dá super certo. Moedor manual, né? Esse aqui é um que tem uma qualidade um pouco melhor, né? Ele garante melhor assim, a qualidade da moagem. Esse ele é da marca Hario, né? Uma marca bem assim, mundialmente assim, bem conceituada, inclusive para esse carinha aqui especificamente. E esses da Hario eles custam ali por uns R$250, tá? Então já é um pouco mais caro. É mais barato do que aqueles super ultra avançados que aí tu tem umas opções elétricas com essas pazinhas diferenciadas aqui, mas aí ele fica acima de R$1.000, então já é outra categoria, né? Mas assim, digamos em questões, opções acessíveis, essa daqui seria, digamos que mais acessível também ainda, né? E tempo de moagem, eu vou mostrar aqui, a gente vai fazer aqui um café e vocês vão perceber mais ou menos qual que é esse tempo, mas basicamente ele é um tempo um pouco maior, 3 minutos de repente, 2, 3 minutos dá para tu moer o café para 2 pessoas. Então, não é um tempo absurdo, ele vai dar um resultado de moagem melhor do que aquele elétrico, só que, assim, eu, né, na minha vivência aqui, 1 ano e pouco usando esses moedores, eu tinha um elétrico e tinha esse daqui, tenho esse aqui, né? Começava a cansar de usar usar esse manual aqui. Tinha os dias que, cara, eu até tenho tempo para moer, mas, cara, vou ficar ali moendo. Cara, eu quero só jogar ali no moedor elétrico e fazer rapidão. A qualidade não é a mesma, mas
para hoje tá bom. Então tem horas que tu não tem paciência, às vezes, para usar esse daqui, e aí o moedor elétrico, ele, né, supre essa necessidade. Então, às vezes cansa mesmo de o cara vir aqui e moer o café nesse moedor. Deixa eu ver uma mensagenzinha. Bom dia, senhor café. Bom dia, Marta. Tudo certo? Então, basicamente, né, se a gente regula aqui a moagem do nosso café, a gente consegue mexer com esse tempo aqui de preparo. Então, como é que funcionaria isso? Vamos partir do pressuposto que eu quero fazer meio litro de café aqui. Meio litro de café, eu uso 60 gramas por litro para um café filtrado. Então eu usaria 30 gramas de café para fazer meio litro. Esses 30 gramas eu iria vir aqui, né? Ele tem a regulagenzinha dele, eu iria regular aqui um tamanho de grão de moagem. Pronto, regulei. Boto o meu grão de café e aí, né, boto meus 30 gramas de grão de café, vou moer. E aí, digamos, assumir que aquele é o tamanho de moagem que vai funcionar bem. Acredito eu. Não sei, vamos descobrir. Preparo meu café, né, faço tudo ali e eu vou e cronometro, conforme, né, a dica, cronometro o seu café. Né? Então, fui lá, cronometrei, cheguei no final, levou 6 minutos para fazer aquele café. Né? Demorou 6 minutos até que aquele meio litro de água tivesse passado por todo o meu pó de café. Como eu sei que depois dos 4 minutos tudo começa a ficar mais amargo, eu não quero isso, eu quero que fique até os 4 minutos ali. Então o que eu vou fazer? Poxa, estava regulado aqui nesse tamanho de moagem. Na próxima vez que eu for fazer meio litro de café, eu venho aqui e vou regular ele um pouco mais grosso. E aí a gente vai testando aqui, até a gente saber mais ou menos aqui a moagem. Né? Tu consegue meio que definir aqui, perceber em que ponto que está a moagem. E aí, por exemplo, tu consegue, né, com o tempo, com algumas experiências, né, meia dúzia de preparos, tu começa a perceber. Quando eu vou fazer meio litro de café, eu sei que eu tenho que regular aqui 5 dentinhos, aqui, girar 5 dentinhos, ele fica num tamanho bacana. Né? Se eu girar 4, 3 dentinhos, ele fica muito fino, ele demora muito para passar, fica amargo, não dá certo. Tá? Então, essa seria a forma de eu trabalhar aqui para acertar o tamanho da moagem quando eu for preparar no coador Melita. E em outros métodos filtrados também seria essa mesma ideia. E, né, concluindo a ideia, né, se eu vou fazer uma quantidade menor de café, uma quantidade pequena de café, às vezes eu tenho que passar só 250 ml de água, 300 ml de água. Tem gente que prepara um café numa xícara só. Né? E a pessoa que vai preparar uma única xícara de café, ela vai usar muito pouca água. E aí, se eu for fazer, por exemplo, nesse coador aqui, que ele é meio grandinho até para fazer uma única xícara de café, se eu for preparar meu café nela aqui, pode ser que eu, né, coloque esses 250 ml de água e ela passa muito rápido, passa em 1, 2 minutos e aí acabou. Daí o que vai acontecer, né? Como eu falei no começo do vídeo, vai ficar aquele sabor meio... se ele passa muito pouco tempo, a gente fala que ele fica com um sabor azedo ou salgado. Então ele vai ficar com essas características, ele vai ficar com esse sabor. Por quê? Porque eu preciso, para ele ficar legal, eu preciso que ele fique até os 4 minutos, mais ou menos, 3 a 4 minutos de extração, porque daí ele pega um pouco daqueles compostos amargos, aquilo tudo se balanceia e aquele sabor, o resultado final, vai ficar show de bola. Então, se eu joguei aquele tiquinho de água, passou muito rápido, não vou ter aquele sabor legal, eu vou ter aquele sabor azedo, salgado, que eu não quero. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Fazer uma quantidade pequena de café, eu vou fazer uma moagem pequena também, uma moagem fininha, né? Usar uma areia bem fina, né? Que a água demora mais para passar. Então, eu vou fazer uma moagem mais fina, vou regular ele aqui para ficar mais fininho o meu pó. E aí, com esse pó mais fininho, aí a água vai demorar um pouco mais para passar. E essa demora eu vou cronometrando e aí eu descubro, para fazer uma única xícara de café, nesse coador aqui,
com esse meu moedor eu preciso regular ele aqui em 3 dentinhos, por exemplo. 3 dentinhos funciona para fazer uma xícara de café, certo? Então, a gente sempre vai aplicando essa lógica. A gente, inevitavelmente, a gente tem que fazer 1, 2 preparos até que a gente aprende qual que é a moagem correta mesmo, né? Qual que vai funcionar exatamente para esse teu café, para esse teu coador usado, para esse teu moedor. Mas, uma vez que tu sabe isso, aí depois é só relembrar, de repente anotar em algum lugar, e daí tu vai ter lá, digamos que uma tabelinha assim, quando eu for fazer café 700 gramas, 700 ml de café, eu vou usar moagem X. Se eu for fazer 400 ml de café, moagem Y. Se eu for fazer 250, é tal moagem, tá? Então, basicamente, deixa eu tomar um copo d'água. Basicamente é assim que a gente vai conseguir acertar da melhor maneira o nosso café para ele ficar menos amargo, tá? E aí, vamos agora para a melhor parte que mais gosto. Preparar um cafezinho. Então, como sempre, né? Eu falo que é interessante, muito bacana você ter uma balança, né? Inclusive a balança ajuda também nessa questão que eu falei, né? De o cara acertar a receita, de a pessoa conseguir fazer o mesmo café bom que fez da última vez, né? Sempre fazer o mesmo café do mesmo jeito e tal. Então, isso ajuda quando a gente tem a balança. Mas, assim, né? Para fins deste vídeo aqui, eu diria o seguinte, né? Claro, moer o café na hora é muito bom, né? Mas, assim, e pesar o café também é muito bom, mas a principal coisa que vai te fazer a diferença de o café ficar amargo ou não é necessariamente, né, o café ter sido moído na hora, não é necessariamente tu ter pesado o teu café. Mas realmente o que tem a maior relação com o amargor, né, excessivo do teu café é se tu tiver deixado tempo demais ali, tempo de extração. Muito tempo a água em contato com o pó. Então, se isso demorou muito tempo, é certo que vai ficar amargo aquele teu café, tá? Então, vamos lá, vamos começar o nosso preparo aqui. Eu vou, né, como eu tenho a balança e eu adoro fazer bem certinho, né? Então eu vou colocar aqui para pesar e eu vou fazer 400 ml de café. 400 ml, se eu for calcular com a minha proporção de 60 gramas para cada litro, em 400 ml eu vou ter que fazer aqui 24 gramas de café eu vou usar. E para vocês terem uma ideia, uma xícara... Opa! Foi! Uma xícara pequena, como essa aqui, uma xícara desse tamanho, ela tem mais ou menos uns 160 ml. Então, essa quantidade que eu estou fazendo aqui, vocês podem pensar que daria para 2 xícaras dessa daqui. Então, beleza, 2 pessoas em casa tomando, né? Faz para ti, faz para o marido, para a esposa. Aí você conseguiria fazer essa quantidade aqui que eu vou dar como exemplo aqui, tá? Daria para cada um tomar uma xícarazinha. E aí a gente começa a moagem. Eu já regulei aqui para um tamanho que eu acho que vai dar certo para o nosso caso aqui, tá? E aí vocês podem ir reparando, né, qual que é mais ou menos aqui o tempo que leva, tá? Pra gente fazer essa moagem. Ó, vocês podem ir vendo, o pó vai ficando aqui no fundo, mas, né, não é extremamente rápido, né? A pessoa tem que ir ali, fazer um esforcinho. Tem gente que fala, pô, isso é até bom para acordar, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque tu já dá aquela mexida aqui, né? Já vai movimentando, né? Já começa de manhã fazendo aquele exercício, é praticamente um cardio isso aqui. A pessoa já vai aqui, né? Já vai quase suando um pouco assim de manhã. No verão chega a suar. E o outro motivo para tu acordar bem é porque
Se vocês nunca moeram café em casa, vocês não sabem o cheiro bom que dá isso daqui quando tu tá moendo o café. Quando a gente está aqui moendo o grão, nossa, o cheiro que levanta é muito bom, é sensacional, sério. É maravilhoso. Então, você vai aqui, vai fazendo, né? Aquele cheirinho já vai espalhando pela casa, o barulho já vai chamando aí os curiosos. Vamos moendo, vamos moendo. Eu já vou botar minha água para ferver, ela já estava quase fervida, mas eu vou novamente deixá-la esquentar. E aqui eu já sinto que não falta mais muito não. Deixa eu ver. Tá chegando no fim, tá chegando no fim. É que nem eu falei, mais ou menos uns 2 minutos dá para você pensar que vai levar para moer esse seu grão, tá? Então, a gente vai finalizando aqui. Aí, quase no fim. Minha água está fervendo. E aí, né? Vou repassar o processo inteiro que eu faço aqui. Estamos no finzinho aqui. Últimos grãozinhos. Foi, feito. Aqui temos nosso café. Temos nosso cafezinho. Vamos repassar o processo aqui todo. Vamos pegar agora o nosso recipiente, o nosso filtro. Dobra ele aqui, né? Como eu já dei essa dica em outros vídeos também, né? Passar uma água, vamos passar uma água quente aqui para tirar um pouco resíduos de papel, sabor de papel também, e dar uma esquentada aqui. A gente já passa essa água aqui em cima, que já dá uma esquentada no recipiente também. Isso tudo ajuda, tá? Então é bacana você passar uma água antes. A hora que a água ferver, eu não quero usar ela fervente no pó do café. Então geralmente eu conto 30 segundos depois que a água ferveu, para aí eu começar a jogá-la no pó do café para não queimar ele. Senão isso também pode te levar a ter amargor na sua bebida, tá? Então se você deixar jogar a água fervente em cima do pó, ela vai deixar o café amargo também. Então agora terminou ali de ferver, vamos contar 30 segundos aqui. Deixa eu tirar essa primeira água. Vamos lá, vou ligar minha balança. Jogar o meu pó. Agora, a água ferveu. Quando der 30 segundos, eu sei que ela já não está mais fervida, ela já está numa temperatura mais tranquila. E aí eu começo o timer aqui, eu tenho um cronômetro na minha balança mesmo, tá? E eu vou começar o temporizador aqui. Eu jogo, para quem já acompanhou as outras dicas, né? A gente dá uma jogadinha de água primeiro com uns golinhos de café, uns golinhos de água só para molhar o pó primeiro. Até vou misturar com uma colher para ele garantir que ele está bem molhado aqui. Quando der 30 segundos, aí eu começo a jogar água para valer. E aí vamos lá. Deixa eu lavar minha colherzinha aqui. Daí eu vou jogar aqui, movimentos circulares. Mais uma mexidinha aqui. Pronto. E com isso agora a gente já vai começando a preparar nosso café. Às vezes a gente já vai meio que sentindo aqui se está mais ou menos dentro do tempo ou não. Mas muitas vezes a gente só descobre se a gente acertou aqui o tempo, se a gente acertou a moagem mais para o final. Porque aqui no meio desse café moído, por mais que ele esteja moído quase por igual, sempre tem umas partículas muito fininhas de café no meio, bem fininhas. E essas partículas bem fininhas, mais para o final aqui da segunda ou terceira jogada de água, eles vão bloqueando os poros do nosso filtro de papel. E aí no final o que acontece é que cada vez mais a água demora mais e mais para passar, por causa dessas partículas pequenininhas, né? Então no começo a água escorre, que é uma beleza, né? Mais para frente vai ficando cada vez pior, vai demorando mais e mais para passar essa água toda,
tá? Mas eu acho que a gente vai acertar aqui. A gente está agora em 2 minutos de preparo. Eu estou quase colocando minha água toda. Vou deixar escorrer um pouquinho mais e daí eu jogo o resto. Eu já dei essa dica também no canal, em outro vídeo. Um detalhezinho, uma diquinha extra talvez assim, é que se você tem... se você quer que a água passe mais rápido, um pouco mais rápido, né? Uma coisa que dá para fazer também é encher bem aqui. Botar bastante água, até bem em cima. Porque daí o próprio peso da água vai fazer com que force mais rápido a água para passar por ali. Se tu quer que vá mais devagar, tu vai jogando golinho, 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 cada vez só uns golinhos. Porque daí ele vai lentamente caindo e escorrendo. Beleza, botei meus 400 ml. Agora ele está chegando nos 3 minutos. Vai dar certo aqui, vai dar certo. Ele não está muito travado, ele está perto dos 3 minutos. Isso aqui, acho que essa última água vai escorrer até os 4 minutos ali. Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem. Adoro essa dica. Adorou a dica? Qual dica que tu gostou mais? Fala aí, Marta. Qual a dica que tu gostou e que tu disse que tu faz também? Eu dei algumas dicas. Qual é a dica que ajudou você? Aqui agora nosso café. Ele está escorrendo, está mais ou menos pela metade aqui. Uma coisa que a gente pode fazer também, né? São extras, né? Um extra que a gente pode fazer também é dar uma jogadinha aqui para ele pegar nas laterais aqui do filtro. Sabe que fica aquele pozinho nas laterais do filtro? O ideal é que fique o mínimo possível nas laterais do filtro. Não é para ficar aquele filtro todo empanado, porque tudo aquele pó que está ali em cima, ele nos indica uma coisa, nos indica que quando o café estava terminando de escorrer, tudo aquilo ali que está lá no alto, ele parou de participar da brincadeira, ele parou de dar o seu sabor. E a gente gostaria que ele participasse até o final, tá? Então, eu vou dar aqui uma chacoalhadinha para tentar jogar um pouco para baixo esse pó que está nas laterais, para que enquanto ele termina de escorrer, ele ainda participe, ainda contribua, dando um pouco do sabor dele aqui, tá? E olha, puxa vida, galera, bem aqui no vídeo, deu, mas não deu 100% certo, tá? Tem mais um tantinho de água para escorrer, só que a gente já está em 4 minutos e meio. Eu não vou querer passar muito desse tempo, tá? O que eu posso fazer nesse caso? Não tem muito café aqui, não tem muito. Tem uma quantidadezinha. Não é algo que vou desperdiçar muito, mas eu vou desperdiçar. Eu vou jogar aqui pro lado. Desperdiçar não, né? Na verdade eu vou acabar tomando porque eu sou meio mão de vaca. Eu vou tomar esse tequinho aqui também. Mas isso aqui eu já sei que vai estar amargo, tá? Porque aqui, ó, já deu 5 minutos, ele está escorrendo mais um pouco aqui. Isso aqui vai estar amargo. Isso aqui, ele não vai nem misturar mais com a parte boa aqui. Não vai dar aquele balanço, aquele equilíbrio. Ele vai ficar só o amargo praticamente. Então, né, eu acho que tem gente que faz isso, né? Tem gente que pega, né, passou um café lá todo, eu quero fazer mais um pouquinho de café, só vai lá e joga mais uma água. Nossa, isso é pedir para ficar amargo o café. Nossa, vai ficar um negócio que não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas então, né? Esse amarguinho aqui, eu separei daqui para ele não ficar pingando em cima mais aqui do meu café, para não amargar a bebida toda aqui. Então aqui eu tenho boa parte aqui da bebida, aí, né? Só esse restinho que eu descartei, digamos assim, né? Então isso aqui eu vou servir para mim, para tomar. Mas antes, né, outra dica que eu acabo dando, né, no canal, mexa aqui a sua jarrinha, dá uma mexida com uma colher ou assim, se tu conseguir, né? Por quê? Basicamente, como eu falei, o café começa a pingar, a escorrer com um saborzinho. Depois vai escorrendo, depois de um X de tempo, ele vai liberando outro saborzinho. Mais pra frente, outro sabor. Isso né, vai dando assim um sabor aqui embaixo, um sabor aqui no meio. Ele não chega a se misturar todo só à medida que ele vai pingando aqui. Ele vai pingando e vai ficando um saborzinho aqui embaixo, o outro aqui, o outro em cima.
Na parte bem do fundo ele está um pouco mais forte, mais concentrado, porque foram os primeiros pingos que caíram. Aqui mais em cima ele está mais fraquinho, porque foram os últimos pingos mais aguadinhos que caíram, né? A água lá no final estava tirando o resto do que o café tinha para dar, as últimas forças, o último suspiro do café. Então, ele vai estar meio assim, não homogêneo, não vai estar uniforme, vai estar meio fracotinho em cima, vai estar meio forte embaixo. Então, para a gente não servir o primeiro cara e o cara ser azarado vai ganhar um café fraco e o último cara vai ganhar um café forte, para garantir que todo mundo receba por igual aqui, cafezinho bom, 100%, a gente vai dar essa mexida aqui, e daí agora a gente serve e se deleita. Ai, ai. Deixa eu ver agora o comentário, peraí, Marta, que meu celular tá meio longe aqui. Deixa eu ver, qual que é a dica que gostou? De esperar os 30 segundos da água. Aham, sim. Essa questão de primeiro jogar um pouquinho de água, uns golinhos de água, né, no nosso pó, só para começar a molhar o pó. Tem gente que chama de blooming, que é afloramento, né, em inglês, né, florescer. Isso tudo é para aquele café, aquele pó do café florescer, começar a soltar gases. Tem gás carbônico dentro dele aqui e ele libera um pouco desse excesso do gás carbônico que vai nos ajudar a retirar mais o sabor da nossa bebida. Então a gente faz esse blooming, ou em português pré-infusão, também é um termo usado, a pré-infusão. Então a gente começa a jogar água no pó, a gente vai fazendo uma infusão e eles falam que esses primeiros golinhos que tu joga e espera 30 segundos são a pré-infusão. Então a gente faz essa pré-infusão para ajudar ele a retirar mais os sabores, a contribuir melhor para os sabores do nosso café. Então, legal, isso aí tu já fazia então, Marta? Isso aí! Haha! Fico feliz. Deixa eu ver, tem mais um comentário. Sempre separo esse final, mas tomo antes de começar o da garrafa. Cara, essa aqui, eu concordo contigo. O pior é que eu faço isso também. Quando o cara pega aqui, porra, não deu certinho no tempo, né? Ficou um pouquinho aqui que demorou mais para escorrer, né? Que vai estar amargo. Eu não quero que isso aqui, né, estrague o meu trabalho maravilhoso que eu fiz na minha caneca toda aqui. Mas, que nem tu, cara, eu faço isso também, Alex. Eu primeiro acabo tomando esse golinho aqui, né? Que tá meio horrível, meio amargo, meio aguado. E aí, legal é que quando tu vai tomar esse café aqui, ele parece melhor ainda. Ah, por quê? Porque primeiro a tua língua vai se acostumar com um negócio meio amargão e assim, meio sem sabor. Aí quando tu vai tomar o café de verdade aqui, né? O café, a parte que ficou certinha. Nossa, parece que é uma delícia. Melhor do que, né? Melhor do que o normal. Bem observado, cara. Eu faço isso muitas vezes. Só que hoje agora, assim, né? Eu vou me dar o prazer de tomar primeiro um café gostoso e depois vou dar umas bicadas nesse café meio amargo aqui que sobrou. Então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida ou também alguma sugestão aí de outros temas para a live, pode deixar aí nos comentários, né? Ou se alguém ainda tiver alguma dúvida agora durante a live, pode mandar aqui também, né? No chat, tá? E aí, se não, aguardo vocês na nossa próxima live, no próximo sábado, às 10 horas em ponto, com algum outro tema bacana, interessante aí para melhorar os preparos de café de vocês aí. Beleza? Então, ficou top, hein? Não ficou amargo demais. Não ficou amargo demais, ficou bem no jeitinho mesmo. Beleza, pessoal? Valeu aí, abraço e bom final de semana!